para ir na missa. Não se podia usar aquela roupa para outra coisa, para outro momento. Era especial para a missa. E a leitura de hoje nos provoca. A primeira leitura que nós ouvimos. Em quem nós depositamos a nossa confiança, nossa esperança. Essa tradição que nós tínhamos no passado, ela está sendo esquecida. Ela está sendo deixada de lado. Às vezes nós lembramos que é domingo porque está sendo preparada uma carninha para ser assado no domingo. Ou porque a mãe está cozinhando uma batatinha que vai sair a maionese. Ou porque vai ter um prato diferenciado. Lembramos que é domingo por causa disso, não porque temos que ir na igreja, porque temos que celebrar o dia do Senhor. E aí nós devemos, junto com Jeremias, nos darmos conta em quem e no que depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. O que é que nós esperamos? E o profeta, ele pega pesado. Ele diz: maldito o homem que confia no homem. O que significa isso? Não vamos entender errado, dizer agora não podemos mais acreditar em ninguém, não podemos confiar mais em ninguém. O que ele quer dizer é aquele que começa a se substituir Deus, começa a criar ídolos, começa a colocar coisas no lugar de Deus, começa a substituir Deus por afazeres, substituir Deus por vontades humanas e algo passageiro. E por isso nós precisamos nos policiar. Precisamos fazer um exame de consciência profundo e nos darmos conta como estão as nossas raízes. São como árvores plantadas à beira do riacho, que se aprofundam e buscam a água em tempo de penúria, em tempo de seca, como nós estávamos passando até há pouco, né? Meses sem chuva, quanta lamentação, né? Quanto sofrimento, quanta dor, até os animais já passando sede, necessidade, os riachos secando, poços, fontes secando, falta da chuva, falta da água. Mas aquele que tem suas raízes profundas vai encontrar na fonte a umidade, vai encontrar água. Significa, aquele que tem fé não vai se abalar. Aquele que se alimenta na oração, aquele que se alimenta na Eucaristia, aquele que se aprofunda na oração familiar, aquele que é capaz de alimentar-se na oração do terço, no dia a dia, pode vir as provações, pode vir até a seca. Ele não vai perder a fé, não vai perder a esperança, porque virão dias novamente que reflorescerão, brotarão novamente a esperança. Virão novos dias, assim como veio a chuva. Claro, não solucionou o problema 100%, mas amenizou o problema, né? A esperança se renova. Assim, todo aquele que alimenta-se no Senhor
alimenta-se na Eucaristia, alimenta-se na oração, pode vir qualquer provação, pode vir qualquer situação adversa, ele não se desespera. Por isso Jesus, descendo da montanha, quando passa a noite inteira em oração com seus discípulos, logo depois que ele havia já escolhido os 12, encontrando uma multidão diante dele, uma multidão com certeza esfomeada, sedenta, esperançosa em Jesus, buscando nele uma resposta para a situação em que eles se encontravam, Jesus olha para os discípulos e anuncia as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os pobres. Mas o que são esses pobres? Não necessariamente pobres materialmente, mas aqueles que são capazes de esvaziar-se de si mesmo, são capazes de colocar Deus em primeiro lugar, não a ganância, a vaidade, o consumismo, os caprichos, mas que são capazes de servir sem esperar nada em troca. E Jesus anuncia a eles essa pobreza, porque foram capazes de largar tudo e segui-lo. Pois Pedro, Tiago e João, os primeiros a serem chamados, largaram suas barcas, largaram suas redes e seguiram Jesus. Então, bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque serão saciados. Vocês alcançarão o necessário para a vida. E bem-aventurados vocês que quando estão chorando, de repente, por não terem alcançado aquilo que gostariam de alcançar, porque alcançarão a graça, alcançarão a glória. E bem-aventurados quando vocês forem odiados, quando forem insultados, quando foram amaldiçoados ou até expulsos de algum lugar, mas por causa de mim, por causa do Filho do Homem, não por qualquer outra coisa. Quando estiverem falando a verdade do Evangelho, quando estiverem anunciando o Evangelho, bem-aventurados sereis, porque o reino de Deus é de vocês. O reino de Deus é agora, já, não futuramente. O que Jesus está anunciando não é algo para o futuro, é o aqui e agora, é para o agora. Então nós não podemos viver na ilusão do futuro. O reino de Deus é o aqui, o agora, o já. Por isso, também acompanha o ai de vós. O que significa esse ai de vós ricos? Jesus não está amaldiçoando a riqueza. O que Jesus está dizendo é aquele que coloca a riqueza acima de tudo e esquece de Deus. Porque há muitos ricos caridosos, há muitos ricos que são desprendidos. Zaqueu foi um exemplo. Chegou a subir num sicômoro para ver Jesus passar. E quando percebeu Jesus, quando enxergou Jesus, desceu e devolveu umas quantas vezes mais do que ele havia possuído para devolver aos pobres. E assim, nos dias de hoje, há muitas pessoas que possuem bens e são capazes de partilhar com os menos favorecidos. Então o que Jesus está dizendo é aqueles os gananciosos, os que põem ídolos na vida e esquecem de Deus. Colocam a sua confiança apenas na riqueza, no materialismo, no consumismo. Isso é uma pobreza de espírito. Basta um sopro, assim como o vento nesta vela, e tudo passa e se foi. Perdeu tudo, tudo se vai. Por isso, ai de vós, se foi. Não sobra mais nada. Agora, aquele que coloca a sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor,
esse terá sua consolação eterna, terá sua riqueza eterna, sua vida eterna. Por isso, caríssimos, nós nos encontramos hoje para celebrar nessa caminhada Nossa Senhora de Lourdes, Mãe de Jesus Cristo, e que é a nossa mãe e que socorre todos os enfermos, socorre todos aqueles que padecem na dor, em alguma enfermidade. É aquela que socorre todos os filhos dela que, de uma forma ou de outra, precisam dela como mãe, que precisam do seu aconchego, e ela sempre está disposta a nos atender, nos acolher e atender. Por isso, queremos hoje caminhar com ela, mas não podemos caminhar com ela e esquecer do seu filho. Por isso, vamos celebrar a Eucaristia e vamos comungar o Cristo Eucarístico para depois, com ela, irmos até a gruta e lá recebermos a bênção também da saúde e dos veículos, e assim podermos durante o ano sermos esses verdadeiros bem-aventurados filhos e filhas de Deus, testemunharmos o nosso batismo como verdadeiros cristãos e cristãs chamados para a vocação à santidade. Professemos a nossa fé